A história da minha vida começou com a história linda da obra médico-missionária. Quando minha mãe, lá nos rios ribeirinhos da Amazônia, conheceu a mensagem através do pastor Leo Halliwell e a Jessie, quando elas passavam filmes na beira do Trapiche, para que a população conhecesse a história da redenção, o amor de Deus pelo seu povo. Ali a minha mãe se converteu, o meu pai também. E a nossa família começou a conhecer mais desse Deus maravilhoso. A minha vida continuou de uma maneira muito linda. Eu lembro que aos 5 anos eu caí num dos trapiches, quando meu pai estava chegando, e aquela menininha foi embora pelo buraco na água. E todos gritavam, a filha do comandante caiu. E uma das pessoas pulou atrás de mim, naquele buraco enorme, me agarrou pelos cabelos e me puxou da morte. Eu já vejo a mão de Deus desde cedo na minha vida. Aos 18 anos, eu ganhei uma bolsa para fazer faculdade no IAE, em São Paulo. Saí de Belém, deixei a minha terra, minha família, meus irmãos e fui fazer faculdade de enfermagem. Dentro do meu coração, aquele calor de pregar do amor de Deus. O meu plano era casar com um pastor, porque eu queria estar bem perto, bem na frente, falando dessa mensagem maravilhosa. E eu lembro que numa das semanas de oração, no IAE, o pastor Samuel Munier, da Conferência Geral, que estava ministrando a semana de oração, num dos apelos, eu pude conversar com ele depois. E ele, de uma maneira muito linda, me separou para esse ministério. Ele me ungiu, colocou a sua mão sobre a minha cabeça e me dedicou ao Senhor, no dia 24 de outubro de 1984. E eu falei, pastor, tantas vezes o senhor tem feito assim, o senhor vai lembrar do que aconteceu? Ele disse, Aldo, no meu ministério todo, só 2 pessoas eu dediquei ao Senhor, como eu dediquei você. Você é uma pessoa escolhida por Deus para uma obra especial. E a minha vida seguiu. Conheci no colégio e tive o prazer de lavar as camisas do pastor Alejandro Bulhon, quando ele estava fazendo o seu mestrado. E mais uma vez meu coração se alegrou, porque nós vemos esse homem tão maravilhoso fazendo a obra de Deus. E ele disse que também nunca se esqueceria daquela jovem mocinha que lavou as suas camisas no colégio. E temos nos encontrado várias vezes, depois de casado, depois de ter a minha primeira filhinha. Eu lembro que ele estava na CPB, fazendo uma semana de oração, e ali fui tocada mais uma vez pelo Senhor. Oraram por mim, para que o Senhor dirigisse a minha vida. Mas sabe, queridos, o tempo passa. Às vezes a tua vida espiritual vai num sobe e desce como uma montanha russa. E quando você está lá em cima, parece que de mãos dadas com Deus, a vida fica bem. Mas quando as ondas desse mar da vida te jogam lá embaixo, num buraco incrível, e você pensa, o que vai acontecer comigo? A minha vida também tinha altos e baixos, mas o Senhor sempre esteve comigo. Meu casamento teve alguns problemas. Tivemos que ir aos Estados Unidos para tentar começar uma vida nova. Eu lembro que quando eu cheguei, porque o meu visto da minha filhinha, de 4 anos, saiu, o do meu esposo ficou. Ele teve que ficar uns 6 meses ainda no Brasil. Eu cheguei num dia, e no dia seguinte, eu já estava com meu sogro, Elias Mendes, trabalhando como coportora em Manhattan, vendendo livros, sem às vezes entender aquele barulho, aquela língua diferente, mas um espanhol eu já conseguia falar. E eu lembro que as pessoas compravam os livros mais para escutar a gente tentando falar espanhol. O sotaque brasileiro agrada muito aos hispanos lá em Nova York. E servindo ao Senhor, fiquei por 3 anos na igreja de Nova York. Algumas vezes tivemos crises no nosso casamento. E a última vez que tentamos conseguir a nossa vida outra vez foi na Flórida.
Já tinha então a minha segunda filha, Jéssica, e a primeira, Gabriela. A Jéssica nasceu na famosa Manhattan, na rua onde tem as Nações Unidas. E estava ali com as minhas filhas, tentamos outra vez o casamento e não deu certo. E ali permaneci na Flórida por alguns anos. 2 anos quase se passaram e eu conheci esse homem maravilhoso que está aqui ao meu lado. Meu esposo, Francisco Rótulo, que tem sido uma bênção. E eu lembro, e eu falo para você que ainda está procurando alguém, ore ao Senhor, porque eu orei por este homem. As coisas que eu pedi a Deus, Ele me deu como presente para a minha vida. E Ele tem acompanhado, sendo um apoio, um suporte maravilhoso nesse ministério que hoje nós desenvolvemos. E foi então, depois de alguns anos de casado, que nós recebemos a notícia que o meu irmão estava morrendo no Brasil. Eu lembro que quando a minha filhinha nasceu, a Jéssica, recebemos a notícia de que meu irmão estava mal, com uma úlcera enorme, como desse tamanho, uma úlcera terrível no seu estômago. E nós, assim que a neném nasceu, passamos um ano aqui no Brasil. Visitamos o meu irmão e em um mês, retirando toda a fritura, toda a carne vermelha, todo o líquido junto com a refeição, fazendo sucos de cenoura, sucos de couve, sucos naturais. Em um mês, aquela enorme úlcera foi fechada. Meu irmão ficou feliz e a vida para ele continuou. Só que 10 anos depois, eu escutei a triste notícia. Pelo meu irmão não seguir a reforma de saúde como foi ensinada, ele estava com câncer terminal, que tomou totalmente o seu estômago. E ele estava à beira da